Isso. Bom dia, tio Simon. Oi, Simon, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil. Tudo bem com vocês? Tudo bem, meus amores? Bom dia. Gabriel Abílio, resolvi sua questão e não mandei para você. Nossa Senhora, rapaz do céu. Saudações cruzeirenses para todos. Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Não lembro, tá anotado, tá? Pois eu mando para você lá. Mas é bem difícil. Lindões, seguinte, tocando o barco de nossa incrível matéria, hoje nós vamos falar de uma das aplicações da refração, chamamos de lâminas de faces paralelas, que é o que acontece quando acontece uma refração, o que acontece quando acontece, né? É o que acontece quando há uma refração dupla num determinado meio, né? Quando a gente fala de lâminas de faces paralelas, você pode pensar, por exemplo, em uma vidraça, né? O vidro de uma mesa, por exemplo, um tampo de mesa, que você tem ali, né? Aquele vidro mais grosso, e aí você tem duas faces, né? A de cima e a de baixo desse vidro, que são paralelas. E aí entenda que a luz, ela vai sair do ar e penetrar na primeira face, e depois dentro do vidro sair pela segunda face, novamente pelo ar. Então nós temos duas refrações acontecendo em faces paralelas. Diferente, não, Ana Clara, não tem como estar difícil, ok? Diferente do que acontece, por exemplo, num prisma, né? Então, aqui está a lâmina de face paralela, né? Onde eu tenho vidro e ar, por exemplo. Então, a luz que penetra aqui vai sofrer uma refração no vidro e depois sair novamente para o ar, correto? Ó, do ar para o vidro aproxima da normal, do vidro para o ar afasta da normal. Muito diferente do que acontece, por exemplo, num prisma. Quando um raio penetra aqui dentro e sofre na primeira face do prisma uma refração, na segunda face outra refração, mas entenda, essa face aqui e essa face aqui não são paralelas, tais quais está acontecendo nessas duas faces, aqui e aqui. Então, existe uma aplicação diferente dentro da física de lâminas de faces paralelas, como que acontece a refração. Vou comprar um. Tudo bem, em uma face paralela e como que acontece a refração num prisma, por exemplo, de vidro que não tem a face
paralela, ok? E é isso que a gente vai ver hoje. A primeira parte da nossa aula, lâminas de faces paralelas. A gente vai bem devagar para você compreender, porque tem uma matemática aqui para a gente trabalhar, a gente vai bem suave aqui para você compreender como que vai funcionar a brincadeira, ok? Então, anote aí no seu caderno como parte da nossa matéria, dando sequência aí, lâminas de faces paralelas. Perfeito? E aqui vou fazer uma face, uma lâmina um pouco maior. Eu acho que eu vou ficar tendo que apagar, né, várias vezes aqui a construção matemática que a gente vai fazer, mas o desenho eu vou manter ele aqui para você compreender, né, todos os triângulos que a gente vai desenhar. Pega aí o seu material e vamos desenhar aqui uma lâmina de face paralela, ok? Eu acho que nesse tamanho aqui vai ficar bom para que você enxergue aí direitinho, tá bom? E claro aqui, fecha a nossa lâmina, né? Pronto. Eis uma lâmina de vidro, ok? Por exemplo, eis uma lâmina de vidro. Do lado de fora, ar, né? Em todos os lados. E aqui a nossa lâmina de vidro, tudo bem? Nós vamos chamar essa nossa lâmina de vidro com uma determinada espessura, tudo bem? E aqui dentro, ó, representar em N1, N2, N1. Ar e vidro no meio. Top? Pedro Moraes admite. E aqui dentro, a espessura da lâmina. Que a gente vai chamar de E, de espessura. Tudo bem? Tá dando para enxergar direitinho o nosso desenho aí? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é trabalhar com as refrações. Tá bom, querido? Então, bora lá, ó. Meter bronca aqui. Vamos incidir um raio oblíquo. Aqui dentro. Vamos fazer esse raio sofrer a primeira refração. Pode escrever? Vou botar ele um pouquinho mais oblíquo aqui, para facilitar a nossa vida, né? Botar ele mais inclinado aqui, você já vai entender o que a gente precisa fazer aqui para esse desenho, tá bom? Bem inclinadinho aqui, ó. Pronto. E aí a gente faz ele dando aquela leve inclinada aqui. Pronto. Show de bola? Eis o que está acontecendo. Deixa eu complementar o desenho aqui, porque eu acabei fazendo uma cagada aqui. E eis o que está acontecendo na nossa primeira refração. Perfeito, galera? Vou ficar bem de canto aqui agora, vocês não vão me ver muito tempo não, porque eu fiz o desenho bem no canto do quadro, e vou ficar do lado de cá, do lado de lá não tem como ir, tá bom? Então, fica assim, fica assim, fica assim, fica assim, qualquer dúvida você dá o grito aí, tá bom? Estou escutando você de boa, nem perguntei se vocês estão me ouvindo na moral, mas eu acho que sim, porque fiz considerações aqui, a galera respondeu no chat, então acho que está todo mundo me ouvindo aí em alto e bom som. Perfeito? Então, tá aqui, meu amado, tá aqui, fechando, né, através da nossa normal, os ângulos de incidência e refração. Aí, ó, nós vamos chamar esse ângulo de incidência de I e o ângulo de refração de R. Tudo bem? Essa é a primeira refração. Vocês concordam comigo? Esse cara, ao tocar aí de I para R, vai sofrer a primeira refração. Agora, veja só que interessante, não sei se você concorda. No momento em que ele tocar aqui novamente, a segunda face, ele vai querer passar para o ar, correto? E aqui vai rolar, aqui lindo, uma segunda normal, porque eu vou ter a segunda refração. Alguém poderia me dizer quanto vale esse ângulo que eu estou acabando de marcar aqui? E apontando com o dedo?
Não entendi? Quanto vale esse ângulo aqui, que a régua está apontando? Meu dedinho está nele. O ângulo de retração. É o mesmo valor. Quanto? O ângulo de retração. Legal. Gusta, gol, que golaço! Galera, se você conseguir enxergar comigo aqui duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ternos, internos, externos, internos, né? Eu tenho R aqui dentro, R aqui fora, ok? E olha que maravilhoso, aplicando a lei de Snell, N seno, N seno, se eu estou indo do ar para o vidro, com ângulo I me deu R. Agora, se eu estou indo do vidro para o ar, com ângulo de incidência R, quanto vai ser o ângulo de refração? Chuta aí, por favor, bem chutado. Aqui está indo de I para R, aqui vai de R para? Para aí. Para I. Desta forma, moçada, o ângulo que vai acontecer a saída é o mesmo de incidência. Isso significa, então, olha que interessante, se eu prolongar o raio de incidência desde o seu princípio lá em cima, lá, ó, fazer o prolongamento dele em verdinho, correto? Esse é o raio de incidência. Vamos prolongar ele aqui para você, só um pouquinho mais. Pronto. O raio refratado, né, através da segunda refração, ele vai sair paralelo àquele cara, já que eles têm o mesmo ângulo. Vamos tentar fazer ele paralelo aqui? Olha lá, bonito. Esse é o nosso raio final, que tem o ângulo I, o mesmo ângulo de incidência do lado de lá. Show de bola! Sabe o que a física vai perguntar para você? Ah, um negócio muito legal, né? Muito enjoadinho também de calcular, mas muito legal, né? A física vai perguntar para você qual foi o desvio lateral. Obrigado a galera que respondeu aí, mesmo ângulo I, tá certíssimo. Gostei do Matheus Soares, né, que deu um valor aqui para gente. O que vai acontecer aqui, meus lindos, é que o que o vestibular vai perguntar era para esse raio passar reto, né? Mas sofrendo sucessivas refrações, ele acabou se desviando e passando aqui embaixo. Não sei se você concorda comigo, mas daqui para aqui existe uma distância, certo? O raio sofreu um desvio, era para estar aqui e acabou que ele veio para cá. Esse desvio de lado, de canto, é chamado na física de desvio lateral. E provavelmente é esse desvio, Mateus, provavelmente é esse desvio que vai acontecer aqui. Mateus, eu vou abrir para geral, tá? Perguntei assim, quanto que vale esse ângulo aqui, o Mateus? 30, do nada. Aí eu falei, vou deixar quieto aqui de boa. Quanto que vale esse ângulo aqui, galera? É o mesmo que esse? Não. É 30. Pelos meus cálculos aqui, dá mais ou menos 30. Show? O que a física vai perguntar para você é, conhecendo os meios, né? Ar, vidro, por exemplo, conhecendo a espessura da lâmina, que não precisa ser de vidro, pode ser acrílico, enfim, qualquer coisa, né? Igualzinho, Mateus. Conhecendo-se o ângulo de entrada, qual é o desvio lateral, né? É claro que, para eu saber o desvio lateral, é evidente que eu preciso saber essa refração, descobrir R. E descobrir esse R aqui, você sabe, através do N seno, N seno, não tem dificuldade, né? Então, o que a gente vai fazer agora é descobrir esse desvio lateral. Quero que todos façam, por favor, essa figura, tá bom? Todos façam essa figura a partir de agora, e a gente vai marcar os sucessivos triângulos aqui, né? A gente vai marcar, fazer uma marcação aqui dentro para a gente conseguir aplicar. Vou fazer aqui com pretinho. Vou chamar esse ponto aqui, ó, de X, tá bom? Dá para ver lá? Claro. Vou chamar esse ponto aqui embaixo de K. Esse K ficou bem feio.
e vou chamar esse segundo ponto aqui embaixo aqui de Y. Nós podia chamar de outra coisa, não? Pode chamar também, não tem problema não. Ok? Então, nós estamos chamando de x, k e y. Você concorda que x, k, y é um triângulo retângulo? Concorda, sim ou não? Sim? Legal. E nós vamos fechar aqui, ó. Bom, vamos trazer esse y aqui para baixo, porque nós vamos fechar aqui desse ponto y até a reta do desvio lateral, fazendo 90 graus aqui, top. Um lugar que a gente vai chamar de Z. E já vou marcar aqui de uma vez para você, ó, que tem 90 graus, para você entender que aqui eu também tenho um triângulo retângulo, né? Que seria o XYZ, tá bom? Outro triângulo retângulo aqui que vai ajudar. É claro que o que eu quero calcular aqui é o desvio lateral. Pô, Vitão, e quem é o meu desvio lateral D? É justamente YZ. É justamente essa distância que é o que nós vamos encontrar a partir de agora, ok? Então, preste bastante atenção em todas as artimanhas matemáticas que nós vamos trabalhar agora. Topzera? Topzera? Show de bola? Olha, de cara, da primeira para a segunda refração, a gente pode escrever, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Primeira refração, do ar para o vidro, vamos dizer assim, tá? Mas de 1 para 2, eu tenho N1 seno de θ1, que eu vou chamar de I, e aqui embaixo, N2 seno de R, que é o nosso ângulo de refração. Top? Essa é a primeira refração quando o doidão entra na lâmina. Quando ele sai da lâmina, agora é de 2 para 1, eu tenho N2, que é o meio aonde ele está, né, o meio de incidência aí, vezes o seno do ângulo de incidência, que agora é R, é daqui para cá agora. Então, seno de R, ok? Do lado de fora eu vou ter N1 seno de I, que é o ângulo de refração. Reparou que está cruzadinho aqui? Vocês conseguem ver isso aí? Tem problema não, gente. Pode sair e voltar. Tá de boa. Tá gravando também, daqui a pouco a gente... Show? Tá reparando essa brincadeira aqui? Porque é igual, justamente, né? Da refração 1 para a refração 2 é o mesmo caminho. Então, a gente só está invertendo as bagaças, está batendo a mesma coisa aqui, né? Então, isso já prova para você também essa questão dos ângulos, das particularidades no geral. Show? Agora, vamos lá. Vamos olhar a situação passo a passo, ok? Como os raios incidentes e aqui, o primeiro incidente aqui em cima, tá vendo aí? Aqui, ó, vermelho. E o último refratado são paralelos, não existiu o tal do desvio chamado angular, ok? Que é um outro desvio, uma outra forma de trabalhar. Chamamos desvio angular, quando esse raio aqui, ele sai num ângulo diferente, topzera. Aí, geralmente, a gente vai associar isso para uma lâmina de 3 materiais, né? A gente não vai chamar lâmina bifásica, né? E sim tri, e por aí vai. Então, se eu tenho mais de um material nessa lâmina, né, de faces paralelas, pode acontecer que a refração desse raio aqui seja mais aberta ou mais fechada em relação àquele primeiro, ao principal. E aí vai haver o que nós chamamos de desvio angular. Mas nesse caso não tem. Para lâminas de faces paralelas, vai acontecer apenas o desvio lateral, ok? É o que a gente vai trabalhar. Mariana Dutra está entrando aí. Então, a gente vai simplesmente trabalhar com os prolongamentos. Primeira coisa, triângulo XYZ. Vamos marcar ele aqui? E agora eu vou precisar da sua atenção, tá? Porque eu vou precisar ficar apagando isso aqui volta e meia. Então, eu vou precisar da sua atenção e principalmente de alguém copiando aqui. Muda o ângulo
mas não tem o desvio angular, tá, Ana Clara? Qualquer dúvida, continue perguntando aí, por favor. Então, agora, triângulo XYZ. Você está enxergando esse triângulo aqui? Está enxergando? Triângulo XYZ. Eu sei que o seno de um determinado ângulo, e a gente vai marcar aqui para você, através da própria figura, né? Que determinado ângulo é esse? Está aqui, ó, de pretinho. Muita atenção, tá? Para você conseguir enxergar isso aqui. Tá vendo? Então, esse é o ângulo do meu triângulo retângulo XZY ou XYZ. Para não ficar muito perturbada a figura, né? Não tem jeito. Ainda mais que a gente faz de pincel. Botar o R pequenininho aqui embaixo, já que você já entendeu. Ok? Então, aqui eu tenho θ. Quem é o seno desse ângulo? Bom, ele é o cateto oposto, que é a distância que eu quero, sob a hipotenusa. Perfeito? Vamos fazer essa brincadeira então? Tá tudo tranquilo até aqui, moçada? Tudo tranquilo? Então, quem é o seno? É o cateto oposto, que é YZ, que eu estou chamando de desvio lateral, sob a hipotenusa. Todo mundo concorda que a hipotenusa é XY. E é legal que aí eu vou conseguir ter uma equação que relaciona o triângulo XYZ com o triângulo XKY. Afinal de contas, aqui no XKY, XY é hipotenusa, e no triângulo XZY, o XY também é hipotenusa, ok? Então, a gente vai ter direitinho a questão da hipotenusa aqui em ambos os casos. Então, quem é o seno de θ? É o cateto oposto, que é YZ, que é o desvio lateral, sob a hipotenusa, que é XY. Vou marcar dessa forma aqui. Perfeito? Vai prestando atenção, principalmente em todos os termos que eu tenho aqui dos números dentro do triângulo, para você não ficar perdido, ok? Senão vai ficar complicado mesmo da gente trabalhar. Show de bola? Tranquilo ou não tranquilo até aí? Agora, não sei se você concorda comigo, mas esse ângulozinho aqui, esse nosso θ, né, o seno dele, eu também posso calcular, e aí, matemática, né, que é o seno de I menos R. Porque se tudo que eu tenho aqui é I, se eu tirar o R, eu tenho θ. Então, eu posso representar esse seno de θ aqui em função de I e de R. Sabe por que eu estou falando para você em função de I e em função de R? Porque o ângulo I de incidência vai ser dado para você. E o R você vai calcular. Está entendendo? Esse θ aqui, esse fechamento aqui, não vai existir. Na hora que a questão aparecer para você, dado uma lâmina de face paralela, onde os meios são N1 tal, N2 tal, e vai te dar o índice de refração, o ângulo de incidência é tal, você vai calcular o ângulo de refração, que é tal, calcule o desvio lateral, que é tal. Né? Qual é o desvio lateral aqui? Eu preciso encontrar em função das coisas que eu tenho. O que eu tenho? Os índices, top, a espessura, top, e tenho os ângulos, I e R. Então, por isso que eu vou fazer essa modificação matemática, né, muito comum da física teórica, né, e da matemática também, para a gente colocar tudo em função das coisas que eu tenho. Então, no lugar desse θ, eu vou representar aqui como seno de I menos R, que é o nosso θ, que é D sobre XY. Ok? Para eu encontrar o valor de XY, para trabalhar com um segundo triângulo, porque eu quero unir os dois triângulos, e você já vai entender o porquê que eu quero fazer isso, eu vou isolar o valor de XY, ok? Quem vai ser o nosso XY aqui? Manda ele para cima e manda o seno lá para baixo. É D dividido por seno de I menos R.
E é esse valor que eu preciso que você copie para eu apagar agora, ok? Eu preciso apagar isso aqui. E eu quero que você chame isso aqui de equação 1, para ficar maneiro, ok? Estou te dando uma manha, né, uma artimanha para você calcular o desvio lateral caso você esqueça da fórmula. Tudo isso aqui é para chegar numa equação, né? Mas como ela é um pouco diferente, a galera fala assim, esqueci a equação. Então, estou te ensinando uma forma de trabalhar com ela, ou pelo menos lembrar dela, né? Lembrar que tem I menos R, então. Dá um ok para eu apagar isso. A figura vai ficar aqui até o final, mas eu preciso apagar isso aqui que a gente acabou de trabalhar. Eu tirei foto, qualquer coisa manda no grupo, legal. Então, apagamos, essa é a nossa equação número 1. Por favor, daqui a pouco eu vou perguntar para você qual que é a equação número 1. Você me fala, ok? Tá bom? Vou apagar ela aqui, nem vou lembrar dela mais. Foi. Já acabei de esquecer. Não sei mesmo qual que é. Show? Agora, trabalhando com o triângulo KXY. Tudo bem? Agora a gente vai trabalhar diretamente com o triângulo KXY, encontrar uma equação para ele e tentar unir com aquela, para a gente calcular o desvio lateral na função correta. Lembre-se, essa distância aqui, ó, XY, eu não tenho no exercício, né? Eu quero só em função do que eu tenho. O que eu tenho? Índices de refração, ângulo de incidência e refração, é isso. E a espessura. Então, eu não quero saber de XY mais. Então, agora a gente vai trabalhar com o triângulo KXY. Perfeito? O que eu sei do triângulo KXY? Bom, esse é o nosso ângulo, né? No triângulo KXY está aqui o nosso ângulo. Se eu quiser trabalhar em função da espessura, que até agora eu não coloquei ela aqui, concorda que essa espessura é justamente a distância XK? Ou seja, essa altura do nosso triângulo retângulo aqui. Então, para trabalhar com o ângulo e a espessura, que é o cateto adjacente, eu vou usar o cosseno. Então, eu vou dizer que o cosseno é cateto adjacente, que é XK, mas eu também chamo de espessura. Tudo bem? Sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa, padrinho? É XY, que a gente acabou de encontrar o valor na equação número 1. Show de bola? Então, você vai chamar aqui para mim, por favor, de equação número 2. Tá perfeito para você? Perfeito ou não perfeito? Sim? Top? Então, partiu então. Vamos abrir agora as duas, substituindo 2 dentro de 1. Poderia simplesmente igualar XY e XY. Né? Alguém pode falar para mim quem que é o XY da primeira equação, da equação número 1? Falei que eu esqueci? D sobre seno, abre parênteses, Isso. 1 R. Isso é o XY. Agora, quem que é o XY aqui? Joga o XY para cima e joga o cosseno para baixo. Então, é E sobre cosseno de R. Perfeito? Eu acabei igualando os XYs, tá bom? Quem que é o XY da equação 1? D sobre seno de I menos R. Quem que é o XY que joga ele para cima e joga o cosseno para baixo? E sobre cosseno de R. Fácil, né, da gente visualizar. Só que o que eu quero, padrinho?
eu quero D, o desvio lateral, então você vai apenas isolá-lo, né? Modificar um pouquinho a equação. Manda esse... Caiu. Manda esse seno I menos R lá para cima e a gente tem o desvio lateral, que será E, que multiplica seno de I menos R, tudo isso dividido pelo cosseno de R. Essa é a equação que eu falei para você que pode soar meio doida, né? E ruim de gravar. Mas se você não tem problemas com gravar a expressão, você também pode gravá-la de forma tranquila. Tudo isso que eu acabei de mostrar para você, através dos dois triângulos que, olhe, tem uma mesma hipotenusa, né? Então ficava claro que dava para a gente tentar juntar, mexer com alguma coisa em função dos dados que o exercício mesmo pode nos dar. Ficou muito legal isso aqui. Para encontrar a equação do desvio lateral. Então a gente vai chamar de D, o desvio lateral, top. Qual unidade? Bom, a mesma da espessura, né? Se a gente estiver brincando com a espessura em centímetro, aqui vai ser em centímetro. Se estiver brincando em metro, aqui vai ser em metro. Lembre-se que do lado de cá eu tenho apenas ângulos, né? Então, não vai ter a unidade de distância, de deslocamento. Então, seno, tem o I, encontrou o R, faz I menos R, tira o seno. Tem o cosseno de R, coloca o valor aqui. Né? Então, multiplica o resultado em cima pela espessura, divide pelo resultado de baixo, temos o desvio lateral, é o que ele vai cobrar, né? O que ele pode cobrar para você, tá bom? Então, D é o desvio lateral do raio de luz ao atravessar a lâmina, E é a espessura da lâmina, I, o ângulo de incidência, e R, o ângulo de refração. Tops? Ou não tops? Agora, dá para perceber uma coisa muito interessante aí dentro, né? Enquanto você vai copiando, tirar o cabeção daqui, às vezes está copiando aí ainda, né? Alguma coisa da imagem. Dá para perceber que o desvio lateral e a espessura são diretamente proporcionais. Isso significa que quanto maior for a espessura da lâmina, maior tem que ser o desvio por ela. Legal isso, né? Se a lâmina é curtinha, esse raio refrata muito pouco, e dá para você perceber muito, né, que quanto mais ele refratar aqui pela lâmina, né, mais longe o raio refratado vai ficar daquele primeiro, do principal, do incidente. Então, se o desvio for curtinho, é porque a lâmina é curtinha. Se o desvio lateral for muito grande, é porque a lâmina é muito grande. Então, a primeira observação que dá para você fazer é que esse desvio lateral ele vai ser proporcional a essa espessura. Topzera? Tranquilo até aí, né? A segunda observação que você pode ter aí é com relação ao desvio nulo, né? Quando o raio incidente for perpendicular às faces. Mas isso você já aprendeu, que é a famosa incidência normal. Olhando para a figura aqui, ó, né? Quando você vai copiando aí, mas dá uma olhada na figura aqui. Se esse raio ele penetra aqui de forma normal, né, 90 graus com a superfície, ele vai passar sem sofrer desvios. Isso a gente já aprendeu. Então, mesmo lá no dioptro plano simples, agora para a lâmina de faces paralelas, se esse cara entra de forma perpendicular, ele cruza a lâmina toda de forma perpendicular, ok? Isso aí faz alteração nenhuma. Outra observação para você. Dá para eu apagar isso aqui, essa parte final, para falar da última observação? Pode? E a última observação, que pode vir a tentar pegar-te aqui, é justamente se esse desvio lateral não acontecer,
e se enrolar dentro daquilo que a gente chama de incidência normal, só para fechar aqui, tá, moçada? Aí, ó. Justamente o que acontece, né? Refração, e aí a próxima refração. Né? O que vai acontecer aqui, uma pergunta muito comum e que você já sabe responder, é, por exemplo, o tempo que a luz gasta para percorrer essa lâmina de face paralela, né? De uma determinada espessura e, conforme a gente vai colocar aqui para você. É muito curioso, né? E você precisa relembrar aí, obviamente, que para ela percorrer aqui dentro de um determinado índice de refração, então aqui tem N1, N2 e N1 de novo, se o caminho aqui fora, né, porque às vezes ele pode perguntar qual é o tempo total para ela se propagar de um determinado lugar até outro lugar. Então ela vai percorrer um espaço aqui fora e vai percorrer um espaço aqui dentro. Se o espaço de fora for relevante para nós, a gente vai calcular. Né? Esse tempo que ela percorre fora pode ser dado pelo exercício ou você vai calcular. Mas, de qualquer forma, para calcular o tempo, eu vou precisar da velocidade e vou precisar da distância, correto? Numa equação que você já conhece muito bem da velocidade média, assumindo que a luz se propaga num meio homogêneo com velocidade constante. É o que a gente aprendeu. Então, se ela tem velocidade constante, eu sei que N1 C sobre V1 me permite calcular a velocidade dela no meio 1. Com N2, C sobre V2 me permite calcular a velocidade no meio 2. E aí, por exemplo, aqui no meio 2, né, em N2, eu posso aplicar velocidade é distância sobre tempo. Olha que legal. Deus vê tudo, né? Velocidade que ela se propaga aqui dentro, dá para eu aplicar distância, que é a espessura que ela vai se movimentar, sobre o tempo aqui. Não é legal? Não é isso? E lá no meio 1, velocidade é a distância que ela vai se movimentar aqui, o exercício tem que colocar para você, se relevante for, dividido pelo tempo. Né? A maioria dos exercícios vai trabalhar com vocês com relação ao tempo para passar pela lâmina, ok? Ao tempo de propagação na lâmina. E aí você consegue calcular esse tempo de propagação na lâmina. Aqui também, tá? Aqui também. Com todas as equações que eu mostrei para você, é possível, já aqui de cara, né? Porque aqui é espessura, a hipotenusa é XY, e o ângulo você vai ter através de N seno e N seno. Usando o cosseno de R, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, dá para calcular a distância que ela percorre aqui dentro dessa lâmina de face paralelo, bem inclinado. E aí, olha que legal, se eu souber XY, eu consigo calcular a distância e, portanto, o tempo que ela demora para passar até aqui. Aqui eu te dei um tempo mamata, né? Um raiozinho reto, mas se eu tiver inclinação, você vai brincar com as equações de cosseno através do triângulo x, k, y. Só com ele dá para eu brincar e encontrar a distância, ok? Ana Clara e galera que achou difícil, é assim mesmo, num primeiro momento, tá bom? Eu vou montar para vocês um material, a apostila ela é um pouco mais falha na parte matemática de lâminas de face paralela, e vou mandar no WebGIS, tá? Aviso lá no Zap para vocês e mando lá. Aí fazendo exercício, vocês veem qual que é a bagaça. Aí a gente depois marca para corrigir.